Bom, estou aqui ao lado do meu amigo Durval. Faz tempo que a gente marca esse momento aqui para bater um papo, não é isso, Durval? E Durval é companheiro antigo, eu tinha 16, 17 anos quando eu conheci o Durval ali no bairro Santa Cruz. E eu gostava muito de ouvir as suas histórias, e as histórias de Durval me inspirou muito para que eu pudesse me envolver com os movimentos estudantis, sobretudo, que eu era muito ligado a esses movimentos, ainda gosto. E naquele tempo eu tinha muita curiosidade de saber um pouco mais dessas lutas, e Durval falava muito de uma coisa chamada ACO. Ação Católica Operária. Isso. Como é que funcionava esse sistema da ACO, Durval? O sistema da ACO era um sistema da Igreja Católica, principalmente os operários, mas na intenção de organizá-los, tá? Para poder fazer um pensar maior da realidade que o Brasil vivia naquela época, né? Que a gente vivia num regime de autoritarismo e infelizmente estava voltando agora, foi interrompido, mas corre ainda risco, tá? E a ação, a ACO, ela tinha por objetivo dar as melhores orientações para a juventude, no sentido político principalmente. Quer dizer, era uma forma de pensar melhor. É aí aonde começou a surgir, na música popular brasileira, algumas músicas, algumas coisas que fazia com que o jovem pudesse pensar melhor. Inclusive, era avaliado até em alguns concursos públicos que se fazia na época. Eu me lembro que eu fiz uma primeira prova com quase 17 anos num concurso para ser fuzileiro naval, e eu vinha do interior, de uma cidade do Rio Grande do Norte, e achei estranho que caiu uma música, uma letra que eu não conhecia, do Chico Buarque de Holanda, chamado Roda Viva. E quando eu li para interpretar, era que eu percebi que era uma música. E eu passei 30 anos sem conhecer a música, mas eu interpretei o texto. Para minha felicidade, na época, eu fui aprovado e servi como militar, mas eu tive uma decepção grande com o sistema político. Eu cheguei a servir a 2 governos militares, 2 presidentes generais, e me afastei, mas vi que o povo que eles chamavam de esquerdista tinha algo de bom, porque senão não iriam colocar uma música do Chico Buarque de Holanda com essa situação, e os interioranos, principalmente eu na época do concurso, chegar a interpretar uma coisa que eu nunca me imaginei que fosse daquela forma. E era proibido. O Chico Buarque foi expulso do Brasil, Caetano Veloso e um punhado de gente. E a Igreja Católica teve o cuidado de ter formação para a juventude, fazendo a própria juventude, através de várias leituras, compreenderem melhor o que estava acontecendo com o Brasil e com o mundo. Naquela época a gente estava fazendo parte da ditadura em toda a América do Sul, e muita gente do Brasil, muitos políticos sumiram, muitos foram muito maltratados, e tem gente até hoje que guarda sequelas disso. Tem alguns fóruns que eles mataram e estão sumidos, né? E com isso aí a ACO, ela teve um empenho grande nesse movimento e ajudou muitas famílias que perderam alguns membros de suas famílias na clandestinidade. Esse foi um movimento que interessava principalmente aos pequeninos, aos pobres, tá? O que me fez com que pensasse igual a eles, e eu me envolvi nos movimentos da religião católica e contribuí o que foi possível na minha possibilidade. E hoje, depois de uns 40 e poucos anos talvez, estou conversando sobre isso com o meu amigo Ribamar, é um grande filósofo, professor, um grande professor de filosofia no Brasil, a nível de Brasil, digo para todas as pessoas isso. E com isso a gente teve evolução. E hoje ainda me preocupa, eu com 65 anos, prestes a completar 66, com o desenrolar das coisas no Brasil, porque a juventude está totalmente arrediada
do futuro. E eu, há 40 e poucos anos atrás, num vestibular, um amigo meu perguntou para que eu tinha me inscrevido, né? E eu falei que me inscrevi para Direito, e eu perguntei para ele, e não sou advogado, não formei, e perguntei para o meu amigo o que é que ele ia fazer. Ele falou para mim Ciência da Computação. Eu não sabia nem o que era, e nem sei até hoje, sou analfabeto de computação, mas nunca a frase que ele me respondeu nunca saiu do meu sentido. Quer dizer, e hoje eu estou enxergando como a Raul, esse meu amigo, o futuro, porque a gente já está vendo o presente como está. Ele está totalmente manipulado por essas redes sociais, levando o povo a crer numa coisa totalmente incabível para o desenvolvimento do ser humano, principalmente disseminando o ódio para o povo, e quem mais pega ligeiro isso é a juventude, o que vão transformar isso para outros jovens, e outros jovens diferente do que eu fiz na minha juventude. O professor Ribamar também fez, e hoje a gente está se encontrando para fazer uma avaliação dessa situação, o que era a nossa juventude e o que está sendo a de hoje. A diferença é que na nossa, a gente aprendia as coisas com os livros, com a leitura, e os jovens de hoje não têm tempo para ler, não gostam de leitura, porque quem atrapalha isso é exatamente os poderosos que não querem que aprendamos nada, né? E com isso eu fico feliz de estar tendo a oportunidade de fazer uma avaliação nesse sentido, recebendo essa visita ilustre que eu considero, o que me deu muita alegria de ter reencontrado e estar tendo essa oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto. Pois é, eu também fico feliz, Duval, porque nós estamos dando uma olhada naquilo que foi do passado e que serviu muito para nós hoje, porque a nossa formação ela veio aí dessas lutas, desses movimentos, e foi a nossa faculdade, nossa primeira faculdade, foi justamente esses movimentos, né? Assim como eu, você também se envolveu ali com as comunidades eclesiais de base, foi a SEBS, conviveu com o doutor Jackson Lago, quando foi prefeito, até antes de ser prefeito de São Luís. Então nós temos uma história que, de fato, a gente acabou caminhando juntos nessas coisas todas, não é? É verdade. O Jackson Lago, ele todos os domingos ia na minha casa, e você morava no mesmo bairro, no Santa Cruz, para a gente fazer umas visitas nas bases que a gente chamava comunidade de base. Chamava-se também no partido do PDT, que ele era um grande brisolista, amigo do Brizola. Eu fui apresentado ao Leonel Brizola exatamente pelo Jackson Lago e o Neiva Moreira junto. Neiva Moreira foi deputado federal, foi expulso do país, ficou 15 anos fora. Depois ele retornou ao Brasil, readquiriu os direitos políticos, conseguiu se eleger deputado federal. E o Jackson Lago tinha perdido uma eleição, que foi a primeira depois para as capitais, que era proibido eleger prefeito. O Jackson Lago perdeu a eleição e ele, aos domingos, todos os domingos, ia na minha casa e a gente saía para visitar. E eu tinha um trabalho já dentro da Igreja Católica, e com isso fez com que o Jacos tivesse muito interesse de conversar com as comunidades de base. E na época eu estava já em São Luís, que eu tinha vindo de Carolina, passei um período na cidade de Imperatriz, onde nós fundamos um jornal chamado Terceiro Mundo, ou melhor, Terceiro Mundo não, Terceiro Mundo era o livro, a revista do Neiva Moreira. Nós fundamos o jornal, puxa vida, nunca esqueci o nome desse jornal, mas ele pode vir na cabeça ainda agora. Sinais dos Tempos, o nome do jornal. A Igreja Católica, acredito eu que tenha sido desfeito e vendido esse jornal, porque ele circula até hoje, mas não pertence mais, creio, à Igreja Católica. Mas lá consta meu nome como um dos fundadores, né? E quando vim para São Luís, me entrosei com eu já tinha essa experiência de lidar com muitos jovens, e criei uma amizade onde o pessoal queria me colocar como diretor-presidente da juventude do PDT, mas eu não aceitei, porque eu não tinha vontade de misturar a igreja, a religião com a política, né? Mas hoje eu vejo que elas nunca se separaram,
apesar da divisão há anos atrás, dividir o poder da igreja e o poder da religião. E com isso eu fiquei amigo do Jacques, ele ia me visitar e a gente saía para fazer alguma coisa em relação a trabalhar com os jovens, e eu achava ele, um senhor, na época ele tinha 52 anos, e eu achava ele muito preocupado com o futuro do nosso país. Inclusive lá na frente ele veio a ser governador do estado do Maranhão, né? E a gente nunca se viu mais porque eu não fui procurar amparo nenhum, eu fazia tudo por uma questão de vontade, da minha vontade de servir, especialmente aos jovens da minha época. E os jovens da minha época tinham destaque quando ele lia, e eu lia algumas coisas, e com isso eu hoje estou me sentindo muito feliz com a visita do professor Ribamar, porque a gente está revivendo alguns momentos que vivemos juntos há praticamente 40 anos atrás, que ele era quase um menino, ele tinha uns 16 anos. E estamos aqui fazendo esse comentário, e o que me deixa muito orgulhoso de estar ao lado de um grande amigo meu, preocupado com a mesma coisa que eu vivo, com o futuro da juventude, que desviaram o caminho do nosso povo, desviaram a juventude das leituras, e essas coisas de concurso, alguma coisa para se interpretar, está se desaparecendo, e isso me deixa muito mal na fita, como dizem os jovens. É isso, então, Álvaro, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo e encerramos esse vídeo lhe desejando também sucesso nas suas ideias e saúde, né? Que Deus abençoe para que você recupere essa saúde e tenha cada vez mais essa energia pulsando aí no seu coração, na sua mente.